Olá, eu sou Fernando Galvão, eu sou juiz civil do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Nesse tempo difícil que vivemos, em que nos é imposto um distanciamento social, o Tribunal de Justiça Militar não pôde oferecer aos juízes que integram os Conselhos Permanente e Especial de Justiça o curso de adaptação, e sempre é realizado antes de iniciar o trimestre de atividades. Nessa perspectiva de trabalho em casa, eu decidi fazer um pequeno material que pudesse registrar as reflexões que me parecem mais importantes sobre um tema que é bastante necessário, bastante importante examinar para a atividade de julgamento nos conselhos. Eu me refiro aos novos crimes militares que são previstos na Lei 13.491, de 2017. Na verdade, eles são introduzidos pela Lei 13.491 na definição do Código Penal Militar. A alteração se deu especificamente no artigo 9º, inciso 2º. Vamos examinar essa alteração e os reflexos na caracterização de crimes militares no momento da sua entrada em vigor e nas posteriores alterações que o Código Penal comum acabou sofrendo, vivenciando. Vamos ver como é que... Vamos pensar como que isso afeta a caracterização dos crimes militares. Eu, para desenvolver essa minha tarefa, expositiva, pretendo compartilhar com vocês aqui algumas transparências, de modo que fique mais fácil visualizar exatamente o aspecto que está sendo examinado desse tema que é bastante amplo e traz muita divergência. Então, iniciando com o marco, os novos crimes militares são previstos, foram inseridos no ordenamento jurídico militar pela Lei 13.491, de 13 de outubro de 2017. A alteração que a lei proporcionou é no inciso 2º do artigo 9º do Código Penal Militar, que define os crimes militares em tempo de paz. Segundo a nova redação, o inciso 2º diz que os crimes previstos são crimes militares em tempos de paz, os crimes previstos neste Código Penal Militar, e os previstos na legislação penal. Quando? E todos se recordam que o inciso, então, elenca em diversas alíneas as situações que caracterizam materialmente uma atividade como militar e justificam, fundamentam a caracterização desse crime como um crime de natureza militar. Percebam, inicialmente, que a alteração ela se dá exclusivamente no direito material. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma norma penal e o desdobramento do ingresso de novos crimes militares no ordenamento jurídico é que um número maior de casos será levado à consideração da Justiça Militar. Mas a Justiça Militar não teve alteração de competência. A competência da Justiça Militar continua sendo a mesma, julgar os crimes militares. A Justiça Militar não julga crimes comuns. Isso é bastante importante fixar para perceber como nós vamos interpretar os casos que estavam em processo, estavam sendo examinados na Justiça Comum e foram remetidos para a Justiça Militar. Bem,
o inciso 2º do Código Penal. Perceba, não houve alteração no Código de Processo Penal, sim no Código Penal. O inciso 2º do Código Penal Militar traz, então, a menção a 2 tipos de crimes. Os crimes militares previstos no Código Penal Militar e os crimes militares previstos na legislação penal. A denominação para estes novos crimes, me parece que mais adequadamente seria dizer que são crimes extravagantes, crimes militares extravagantes, porque o próprio inciso 2º faz uma distinção entre os crimes que estão no Código Penal Militar e os crimes que não estão no Código Penal Militar. Há uma utilização usual de crimes militares por extensão, e eu, sinceramente, não penso que seja uma boa denominação. A extensão pressupõe que haja, digamos, uma extensão de algo principal, um acessório de algo principal, e aqui não. São igualmente militares os crimes previstos no Código Penal Militar e os crimes previstos na legislação penal, quando praticados em qualquer das situações previstas nas alíneas do inciso 2º. São crimes que têm a mesma, digamos, caracterização como militar, e a distinção é que alguns estão no Código Penal Militar e outros estão fora. Nessa previsão tão abrangente da legislação penal, nós vamos perceber que muitos dos novos crimes estão previstos no Código Penal Comum. São extravagantes em relação ao Código Penal Militar, mas muitos dos crimes previstos no Código Penal Comum não têm nenhuma correspondência com crimes previstos no Código Penal Militar. Vejamos o crime de aborto, por exemplo, que pode ocorrer em local sujeito à administração militar. O crime de aborto existe no Código Penal Comum, não existe no Código Penal Militar, por uma razão muito simples. Em 1969, quando o Código Penal Militar entra em vigor, as mulheres não poderiam entrar nem nas Forças Armadas, nem nas instituições militares estaduais, o que significa que não havia interesse dessa previsão. Só esse exemplo já nos alerta de que a alteração produzida pela Lei 13.491 é muito pertinente, porque a legislação penal e processual penal militar estão sempre defasadas, não acompanham e se mantêm muito distantes de um movimento mais atualizado da sociedade contemporânea. Então, agora, com a alteração, em poucas palavras, do inciso 2º, nós incluímos todos esses crimes novos do Código Penal Comum e da legislação penal extravagante. Bem, mas entre esses crimes novos ou extravagantes, alguns, como o aborto, não têm nenhuma previsão, nenhuma similitude com crimes previstos no Código Penal Militar. Outros, todos os crimes da legislação extravagante, que aí é legislação extravagante em relação aos 2 códigos, também não tem previsão. Os crimes de abuso de autoridade, os crimes ambientais, os crimes de licitação, os crimes de tortura, nenhum desses crimes trazem uma dificuldade maior na avaliação de definição de tipo incriminador, porque a previsão é única, só existe em determinado artigo de lei. Agora, no Código Penal Comum, nós vamos ter dificuldades quando nós estivermos tratando com crimes que têm dupla previsão. O crime de roubo, por exemplo, tem previsão tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum. E agora? Bem, nós vamos ter que ter bastante calma com relação a esta, digamos, situação
que me parece ser realmente a mais difícil, mas na medida em que houve essa integração dos tipos incriminadores, e o inciso 2º deixa muito claro que houve uma adição, um acréscimo, ou seja, os crimes previstos nesse código, que é o Código Penal Militar, e na legislação, o legislador não pretendeu, em momento nenhum, substituir os crimes do Código Penal Militar por crimes com igual definição no Código Penal comum. Muito embora a redação antiga do inciso 2º deixe isso mais claro, ou seja, são crimes militares, dizia o código anterior, a redação anterior, os previstos nesse código, embora também o fossem na legislação comum, agora a redação nos desafia a interpretar. Então, nós temos crimes previstos no Código Penal Militar e também outros referenciais normativos. E aí nós estamos acrescendo. E quando nós tivermos dupla previsão, me parece que a melhor interpretação é no sentido de que a previsão do Código Penal Militar continua igual. Continua valendo, melhor dizendo. Continua igual. As duas são iguais. Continua valendo, e não a do Código Penal comum. Mas, se a previsão do Código Penal comum for, em algum aspecto, diferente da previsão do Código Penal Militar, nós precisamos entender que a previsão mais atualizada do crime militar introduzido pela Lei 13.491 revoga a previsão anterior, que era restrita ao Código Penal Militar. Vejam, a lógica me parece que é muito simples. Sucessão de leis no tempo. A lei mais nova revoga a lei antiga. Revoga a lei antiga no que lhe é contrário. Se eu tenho dois tipos penais incriminadores de roubo e eles são idênticos, eu não tenho inovação. Mas se o tipo de roubo é diferente no Código Penal comum em relação ao Código Penal Militar, o novo crime militar revogaria o anterior. E isso tem sido, digamos, um aspecto de muita polêmica, muita dificuldade de percepção, mas, vejam, nós temos essa construção no próprio Código Penal Militar. O Código Penal Militar, no artigo 2º, trata da sucessão de leis no tempo. E todos sabem, né, que uma lei posterior que favoreça o agente aplica-se retroativamente, ainda que já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. É isso que está dizendo o artigo 2º, parágrafo 1º do Código Penal Militar. E essa é uma referência que nos ajuda, mas nos ajuda em parte. Nos ajuda em parte porque, se nós tivermos essa mudança de previsão e nós tivermos uma apenação idêntica, se nós tivermos uma situação igual, não é possível argumentar que a lei posterior deva retroagir, porque ela não beneficia o réu. E a mensagem que o parágrafo 1º diz é que a lei posterior favorável sempre retroage. E vejam, nós dali tiramos a conclusão de que a lei posterior que prejudica não retroage. Esse é um princípio básico do direito penal. A lei não pode retroagir para prejudicar. A lei em vigor ao tempo do fato é que traz, enfim, as consequências jurídicas pela sua violação.
Não seria possível que uma lei posterior trouxesse uma pena maior ou um regime de cumprimento mais rigoroso e pudesse ser retroativamente aplicado. Mas, e quando as leis que na sucessão de leis no tempo trouxerem a mesma situação jurídica, não agravarem e nem piorarem a mesma situação jurídica? Essa é uma questão importante e me parece que vale, digamos, fazer uma pausa para refletir aqui, porque para os processos que estavam em curso, quando a Lei 13.491 entrou em vigor, nós tínhamos uma apuração de crime comum, porque ao tempo da prática do crime estava em vigor a definição do crime comum. Então, a lei entra em vigor, considera como militar aquele comportamento. Da entrada em vigor da lei para frente, nós vamos ter claro que aquilo é um crime militar, aquilo não tem dificuldade. Então, o indivíduo está conduzindo uma viatura policial e aí, por descuido, inobservância do dever objetivo de cuidado, atropela um transeunte na rua, causou uma lesão corporal leve. Essa lesão corporal leve, praticada após a entrada em vigor da lei, é um crime militar de trânsito, não tem dúvida nenhuma. Mas e antes? Antes nós tínhamos a apuração de um crime comum. Entrou em vigor a lei que passou a considerá-lo crime militar. Dali para frente, se nós tivermos uma situação que beneficie aquele militar, o artigo 2º é muito claro. A lei posterior retroage. E retroagindo, então, nós teríamos a caracterização daquele comportamento como crime militar e o seu desdobramento, ou seja, a remessa à justiça militar. Aquele caso não poderia continuar na justiça comum, porque a justiça comum também não julga crimes militares. Bem, nessa, digamos, lógica de raciocínio, o problema que temos, digamos, não é orientado adequadamente pela lei. A lei não me resolve esse problema. A lei me diz, e vejam, o Código Penal Comum não tem essa norma, no parágrafo 2º, que para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a lei anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Bem, nós vamos perceber como isso tem uma repercussão bastante importante. As regras de prescrição são diferentes, nós temos uma justiça militar mais célere do que uma justiça comum. Então, aqui o artigo 2º manda examinar a lei posterior e a lei anterior. Bem, a lei é uma construção abrangente. A lei anterior é a lei que define o crime, que define a pena, que define a prescrição. Claro, quando nós estamos falando de crimes que se encaixem na primeira perspectiva de prescrição, a lei militar é mais favorável, porque os crimes militares prescrevem em 2 anos, os crimes da justiça comum, com alteração da Lei 10.234, o mínimo de prazo prescricional é 3 anos. Então, formalmente, nós temos um benefício de encaminhar o processo para a justiça militar. Bem, só que a justiça militar é muito mais célere do que a justiça comum. E prescrever em 3 anos na justiça comum talvez seja mais fácil de acontecer do que 2 anos na justiça militar. Então, a situação já não é simples, né? Já é possível perceber
que nós vamos precisar, digamos assim, examinar com calma e percebendo que não é exatamente possível admitir que o réu escolha a justiça. Então, um réu diz assim, eu prefiro ser julgado na justiça militar. O outro réu diz, eu prefiro ser julgado na justiça comum, que demora mais. Como é que acontece isso? Como é que nós resolvemos isso? Bem, mas para considerar essas questões, importa também perceber que, se suscitarmos conflito negativo de competência, como em Minas Gerais nós temos 2 ramos, 2 segmentos da justiça autônomos, eles têm vinculação administrativa, mas jurisdicionais são autônomos, quando há um conflito de competência, ou seja, um conflito negativo, ou seja, a justiça comum diz que não é competente, encaminha para a justiça militar, que também diz que não é incompetente, esse processo, esse conflito de competência, vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Bem, processos iniciados sob a vigência da lei anterior de abuso de autoridade tinham pena máxima de 6 meses, prescreviam o mais rápido possível. Se houver um conflito de competências a ser julgado em Brasília, já dá para perceber que se decretou a prescrição daquele processo. Essa aqui seria a consequência de entender que foi remetido indevidamente o processo para cá. Por outro lado, se nós julgarmos e não for o caso de competência da Justiça Militar, também, posteriormente, o réu, o condenado, pode acabar anulando a decisão da Justiça Militar em razão de competência absoluta, porque a sua competência é definida em razão da matéria, ou seja, é necessário primeiro retroagir a caracterização de crime militar, para depois remeter à Justiça Militar. Diante desse cenário de alguma complexidade, e me parece, para evitar problemas como o da prescrição e dos conflitos negativos de jurisdição, o STJ tem entendido, e me parece que erroneamente, que, apesar de não existir benefício, é possível que o processo seja remetido à Justiça Militar. Só não disse como a Justiça Militar julga processos que não teriam previamente reconhecido a caracterização daquele fato como possivelmente um crime militar, para que depois se possa fazer a remessa. Alguns sustentam que a Justiça Militar julga porque se aplica imediatamente à parte processual da lei e que ela julga com os benefícios da lei civil, e data máxima vênia me parece que essa é uma interpretação completamente equivocada. A Justiça Militar tem sua definição de competência estabelecida na Constituição, ela não pode julgar crimes comuns, ainda que usando a lei comum, a lei civil, não é possível. Então, é necessário compreender melhor essa questão. Mas, na sucessão de leis, o que me preocupa mais e que deve ser objeto de uma reflexão mais cuidadosa é, efetivamente, essa perspectiva de vigência dos artigos. Em um primeiro momento eu disse, olha, os crimes antigos não são revogados se os novos, na verdade, não trazem nada de novo. Ou seja, a partir do dia 17 de outubro de 2017, quando entrou em vigor a Lei 13.491. Se um crime previsto no Código Penal comum tem a mesma redação incriminadora e cominação de pena que
o crime previsto no Código Penal comum, não há revogação. Ou seja, o crime antigo, o crime militar antigo continua em vigor e o crime que está previsto na lei no Código Penal comum não é aplicada aquela caracterização, aquela previsão. Mas, por outro lado, se naquele dia que entra em vigor a lei, o mesmo crime tiver uma previsão diferente um pouquinho no Código Penal comum, ou seja, traga uma inovação, ele representa a visão mais atualizada do legislador sobre aquele tema, e na perspectiva da sucessão de leis, nós só podemos chegar à conclusão de que o crime militar que inova revoga o crime militar antigo. O crime militar novo, que traz efetivamente uma inovação, revoga o crime militar antigo. E aí nós vamos ser, digamos assim, desafiados a examinar as diversas previsões. O que é que existe na legislação com suas pequenas distinções, né, para podermos, então, fazer esse exame. Bem, eu gostaria de mostrar algumas situações em que nós podemos, ao contrário do que eu tenho até visto comentários, fazer distinção entre sucessão de leis e princípio da especialidade. Bem, vamos ter um exemplo de especialidades. A especialidade, sim, é uma orientação para resolver um conflito aparente de normas. O conflito não é real. O conflito é aparente, eu é que tenho dificuldade de perceber qual é a regra aplicável, né? O que é questão completamente diferente da sucessão de leis. Então, vejamos. O Código Penal Militar, no artigo 206, tem previsão para o crime de homicídio culposo. O Código de Trânsito Brasileiro, por outro lado, no artigo 302, tem previsão do homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Bem, percebam que os dois dispositivos estão em vigor. Só que o artigo 206, ele é mais abrangente, ele é geral, e o artigo 302 do Código de Trânsito é mais específico. Não é qualquer homicídio culposo, é um homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. O do Código Penal Militar pode ser aplicado quando um militar, no manuseio de arma, acaba disparando a arma acidentalmente, matando uma pessoa. Pode ser na hora de servir alimentos, um alimento que tem algum problema, contaminado, vem essas ideias, lamentavelmente, à memória, e aí ele passa, então, a oferecer o alimento e a pessoa acabe morrendo. Ou seja, o homicídio culposo do 206 pode ser realizado por diversas e diversas maneiras. O do 302, não. Somente quando o sujeito está na direção do veículo automotor. E aqui é muito importante perceber que a alteração da Lei 13.491 foi bastante importante também por trazer novas penas ao direito militar, ao direito penal militar. O artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro tem na própria cominação do tipo, pena restritiva de direitos
de suspensão ou impossibilidade de obter permissão ou habilitação para dirigir o veículo automotor, que acabou sendo utilizado na prática do crime. E vejam, há também quem diga que essa pena não pode ser aplicada na Justiça Militar, porque o artigo 55 do Código Penal Militar não previa. Bem, mas o artigo 55 tem redação de 1969. Agora, o artigo 9º trouxe crimes que não estão previstos na lei, no Código Penal Militar, e estando previstos em legislação extravagante, não podem ser fracionados. Não é possível que se traga o crime previsto do Código de Trânsito e metade da cominação da pena. Isso é um completo absurdo. E data máxima vênia da expressão, alguns defendem isso. Não é possível. A lei nova trouxe novos crimes e com esses novos crimes vêm as novas penas, porque não se pode dividir o crime ao meio, também não se pode dividir a cominação ao meio. Ou você traz o crime inteiro, porque tem aplicação, ou então não é possível fazer essa inserção. Mas esse aqui é muito fácil, esse é um caso muito simples, né? Vamos ver agora um crime bastante importante, que nos desafia uma interpretação agora de sucessão de leis no tempo. Sucessão de leis no tempo. A corrupção passiva é prevista no artigo 308 do Código Penal Militar e no 317 do Código Penal Comum. Nós temos uma diferença de pena grande. O crime do Código Penal Militar, previsão de 2 a 8 anos. No Código Penal Comum, reclusão de 2 a 12 anos. E ainda tem a pena de multa. Bem, percebam, já na análise da pena, nós percebemos modificação e, não sendo possível que exista previsão para corrupção passiva, que é um crime, em 2 lugares diferentes, a única conclusão que nós podemos chegar é que a corrupção passiva do Código Penal Comum, que é, na sua combinação com uma das alíneas do inciso 2º do artigo 9º, um crime militar, artigo 9º do Código Penal Militar, é um crime de corrupção passiva mais novo, com visão mais atualizada e revoga a anterior. Percebam que a diferença não está só na combinação de penas. O artigo 317 diz, do Código Penal Comum, solicitar ou receber, para ser ou para outrem. São os verbos que constituem núcleo do tipo. O artigo 308 do Código Penal Militar diz receber, para ser ou para outrem. Ou seja, o Código Penal Militar prevê a corrupção passiva com um único núcleo, que é constituído pelo verbo, que descreve o comportamento, né, o comportamento proibido, é receber. Ora, essa é uma distinção importantíssima que fundamenta ainda mais a adoção apenas da previsão constante no artigo 317 do Código Penal Comum como digamos, o tipo mais atualizado que expressa a posição mais atualizada do legislador em relação à conduta criminosa e em relação à pena. Percebam que essa, digamos, conclusão pela introdução da Lei 13.491, ela vem resolver um problema que era gravíssimo. E nós poderíamos perceber muito claramente quando, se tivéssemos que fazer a comparação entre 2 policiais militares, um que solicitasse a vantagem para si,
Outro que não solicitasse, mas aceitasse, ou seja, recebesse a vantagem, sem solicitação prévia. Antes da lei 13.491, o militar que recebesse iria praticar um crime militar previsto no artigo 308 do Código Penal Militar com pena de 2 a 8 anos. O outro policial que não solicitasse, mas acabasse aceitando e recebesse, então, a vantagem, ele iria ser julgado na justiça comum pelo crime do 317, com pena de 2 a 12 anos. Isso não faz o menor sentido. Então, hoje, o crime militar novo revogou o crime militar antigo. E, em todas as situações, o militar responde pelo crime do 317, pena de 2 a 12 anos, seja na modalidade de solicitar, seja na modalidade de receber. Bem, mas o que também é importante perceber é que essa incriminação só vale para os fatos praticados a partir do dia 17 de outubro de 2017, porque esta lei traz a possibilidade de aplicação de uma pena mais grave e ela jamais pode retroagir. É isso que está dizendo de maneira muito clara o parágrafo 1º do artigo 2º do Código Penal Militar, que reproduz também a mesma lógica do Código Penal Comum. Bem, o que eu tenho lido que não me parece ser minimamente possível é a quem defenda que existe previsão da corrupção passiva em 2 lugares, que quando o indivíduo recebe a vantagem, o militar recebe a vantagem, ele comete o crime do 308 do Código Penal Militar, e quando ele solicita a vantagem, ele comete o 317 do Código Penal Comum. Data máxima vênia, todo respeito por quem está sustentando isso, mas isso não é possível. Não é possível pegar metade do crime num lugar e a outra metade do crime no outro lugar. Isso é, assim, contra as noções mais fundamentais de direito penal. O crime de corrupção passiva está previsto num lugar só. Um não é, nesse caso que nós estamos examinando, mais geral do que o outro. Não é isso. Não dá para aplicar o princípio da especialidade. Aqui é sucessão de leis no tempo. O crime do Código Penal, ele é mais completo, ele tem uma pena mais abrangente, trouxe a pena de multa, é a visão mais atualizada do legislador. Nesse caso, ele revoga a previsão anterior, que é compatível, com ele incompatível. Percebam que nós estamos falando de 2 previsões para crime militar. Nessas 2 previsões, não é possível a convivência delas ao mesmo tempo. Aqui a gente tem sucessão de leis no tempo e não conflito aparente de normas. Bem, vamos a um outro crime importante também, e nessa transparência aqui, eu tenho algumas versões, e numa delas eu acabei escolhendo uma anterior, mas vejam, a mesma lógica, eu vou até parar de compartilhar, a mesma lógica acontece quando nós estamos falando do crime de homicídio doloso. E eu não tenho aqui para fazer a transmissão. O homicídio previsto no Código Penal Comum, ele teve alterações que o Código Penal Militar não teve. Uma alteração muito importante é a que define como homicídio qualificado o feminicídio. E aí percebam, nós temos o artigo 121 do Código Penal, o 205 do Código Penal, e há quem defenda que nós vamos aplicar o feminicídio no Código Penal e o homicídio simples no Código Penal Militar. Por que isso não é possível?
porque o feminicídio é previsto em um parágrafo do artigo 121, que define o crime de homicídio. Então, aquela previsão de homicídio mais completa, que traz também uma previsão especial para quando se pratica o homicídio contra agente de segurança pública, aquela previsão do artigo 121 do Código Penal revoga a previsão do artigo 205 do Código Penal Militar. Por quê? Porque na sucessão de leis, o crime militar previsto no Código Penal é mais novo, é inovador e revoga a previsão antiga do Código Penal Militar. O crime de feminicídio militar, o crime militar de feminicídio, tem previsão no Código Penal comum. O crime de homicídio simples também tem que ter previsão no Código Penal comum, porque nós não podemos fracionar os diversos crimes para trazer um parágrafo de um lado, outro parágrafo, outro inciso do outro. Isso não é possível. Você precisa aplicar uma referência normativa completa, não pedaços dela. Isso não é possível. O artigo 2º do Código Penal não permite. O Código Penal Militar não permite. Bem, mas vamos ver, e foi o que nessa transparência eu tive a maior preocupação. A mesma coisa acontece com o crime de roubo. O crime de roubo, no Código Penal Militar, tem previsão no artigo 243, e lá a definição é a mesma, e a diferença vai ser encontrada na pena. O 242 diz pena de reclusão de 4 a 15 anos no Código Penal Militar. O artigo 57 do Código Penal Comum traz a mesma definição e diz assim: reclusão de 4 a 10 anos e multa. Bem, acrescentou a multa, é verdade, mas diminuiu a pena máxima combinada de 15 anos para 10 anos. Ou seja, essa é uma posição diferente e mais favorável ao réu. Diferente e mais favorável, o que permitiria a retroatividade. Mas esse é um caso que tem uma complexidadezinha um pouquinho maior, é um crime até, de certa forma, frequente, porque ele teve alteração em outro aspecto, não só na previsão do caput. Olha, o Código Penal Comum tem as causas de aumento no artigo 157, parágrafo 2º-A, que foi inserido pela Lei 13.654, de 2018, ou seja, é uma alteração posterior à lei que nós estamos examinando, que alterou o inciso 2º do artigo 9º do Código Penal Comum. Nós teríamos uma alteração no que diz respeito à causa de aumento que se caracteriza pela violência ou ameaça que é exercida com o emprego de arma. A previsão do Código Penal Comum anterior e a previsão do Código Penal Militar dizem apenas que aumentava a pena se houvesse emprego de arma. A Lei 13.654 altera para dizer emprego de arma de fogo. Quando inclui essa expressão, arma de fogo, há uma restrição. E se houver emprego de arma branca, não há aumento nenhum. A previsão do artigo 242 do Código Penal Militar, ela se restringe a dizer ao emprego de arma. Isso significa que admite o aumento em um número maior de casos. O artigo 157 não admite o aumento quando a arma for branca.
Então, percebam, nessa perspectiva, nós temos lei posterior que traz um aumento diferenciado, porque aumenta mais, aumenta de 2/3. E esse aumento é maior do que o previsto lá no Código Penal Militar, que a previsão diz respeito a 1/3 até a metade. Então, a previsão nova aumenta mais, mas em um número menor de casos. E aí, percebam, esse aumento maior, quando se tratar de emprego de arma de fogo, e era esse o caso do processo que estava sendo julgado antes da Lei 13.654, nós temos que reconhecer a irretroatividade da lei penal mais gravosa. Então, aqui a gente aplica sucessão de leis penais no tempo, para dizer que, a partir da entrada em vigor da Lei 13.654 de 2018, o aumento é maior. Não é possível retroagir, mas é possível retroagir quando for para restringir, e ainda que seja com decisão transitada em julgado. O que quero dizer? Para decotar o aumento que foi aplicado com base no 242, aumento de 1/3, no que diz respeito ao emprego da arma branca. Percebam, temos que ter cuidado com uma questão que vai, digamos assim, influenciar muito na quantidade de pena, com desdobramento na prescrição, possível desdobramento na prescrição, na extinção da punibilidade. Bem, agora vamos enfrentar uma temática, de certa forma, mais polêmica, se nós já não estivéssemos falando de questões suficientemente polêmicas. O crime de tráfico de drogas, ele é previsto no artigo 290 do Código Penal Comum, numa previsão bastante inadequada, que faz, digamos assim, uma integração nas situações de tráfico e de uso. E nós temos uma lei específica, lei extravagante, que trata sobre a Política Nacional de Drogas e define crimes. A Lei 11.343, de 2006, mas percebam, quando entra em vigor a Lei 13.491, esse é um novo crime militar. Era um novo crime militar que já havia previsão na legislação comum, mas para a legislação militar é um novo crime militar. Bem, comparando o crime do 290 com o artigo 33 da Lei 11.343, que trata do tráfico de drogas, nós vamos perceber que o artigo 290 tem 11 verbos descritivos de comportamentos proibidos. O artigo 290 do Código Penal Militar. O artigo 33 tem 18 verbos que constituem núcleos e definem condutas proibidas, descrevem condutas proibidas. O artigo 290 do Código Penal tem uma pena que é muito diferente da nova pena da Lei 11.343, uma pena de reclusão de até 5 anos. Nós sabemos que quando a cominação não diz a pena mínima e trata-se de pena de reclusão, a pena mínima é de 1 ano. Então, em relação ao 290, nós temos uma pena mínima de 1 a 5 anos. O tráfico de drogas, que é previsto na Lei 11.343, tem uma pena mínima de reclusão de 5 a 15 anos. Vejam a diferença. A pena máxima do Código Penal Militar é a pena mínima do crime de tráfico de drogas na legislação extravagante. E ainda acrescenta a pena de multa em uma perspectiva que me parece a mais adequada. Não diz apenas multa,
mas diz pagamento de 500 a 1.500 dias multa, e isso permite, então, fazer uma distinção de gravidade dos crimes. Por exemplo, no Código Penal Comum, o roubo e furto tem a pena de reclusão e multa. E multa, pena mínima 10 dias para o roubo, 10 dias para o furto. Aqui a lei de drogas traz uma posição mais atualizada do legislador, e aí disse em quantidades proporcionais à gravidade do crime, de 500 a 1.500 dias multa, e não aquela regra geral do Código Penal, que é de 10 a 360 dias multa. Mas, vejam, na comparação entre esses dois crimes, militares, todos os dois, claro que nós vamos precisar combinar os dois tipos, sempre o 290 foi nessa perspectiva, com o artigo 9º, inciso 2º. Agora, o 33, combinado com o 9º, inciso 2º. Nós vamos ter uma quantidade maior de condutas incriminadas e uma pena maior na legislação extravagante. A minha interpretação é que o artigo 33, por ser crime militar novo, por regulamentar a Lei 11.343, toda a matéria que diz respeito à incriminação de drogas, à Política Nacional de Drogas, revoga o 290. Essa é uma interpretação que me parece ser coerente com os princípios fundamentais do direito penal, em especial a sucessão de leis no tempo. E data máxima vênia novamente. Não me parece adequado que nós tenhamos uma previsão em dois lugares. Há quem defenda que os 11 núcleos do 290 estão preservados no Código Penal Militar. O argumento é ruim. Porque é Código Penal Militar. Ora, mas na combinação com o artigo 9º, o artigo 33 também define crime militar. Não há uma superioridade de uma previsão em relação à outra. Todos eles são descritivos de crimes militares. E aí, essa posição que eu critico sustenta que os 11 crimes do 290 estejam, então, regulados pela previsão do Código Penal Militar, e os outros 7, então, passem a ser regulados pela Lei 11.343, e aí com pena de 5 a 15 anos. Não me parece haver o menor bom senso nessa construção. Primeiro, porque nós vamos fracionar a previsão incriminadora, isso não há nenhuma possibilidade de que isso aconteça, não é? E depois nós vamos, digamos assim, estabelecer uma desigualdade ou uma desproporcionalidade com relação àquelas figuras típicas que estão agrupadas naquele tipo incriminador. Para os 18 núcleos, nós temos pena de 5 a 15 anos. Se adotarmos essa posição, teríamos para 11 condutas, pena de 1 a 5 anos, para 7 condutas, de 5 a 15 anos. Mas a visão atualizada do legislador diz que todas as 18 merecem uma pena de 5 a 15 anos, e não uma pena de 1 a 5. Ou seja, a visão mais atualizada do legislador tem que, na sucessão de leis no tempo, revogar a lei anterior. Essa é a única solução que se pode dar. Percebam que, em um caso concreto, o indivíduo acusado se defende da narrativa fática, não da demarcação de artigos. É claro que é sempre importante abrir vista para considerar a defesa essa nova, digamos, definição jurídica para o fato, mas há uma definição de fato, e é possível que os juízes façam essa adequação, abrindo vista à defesa para se manifestar. Bem, e claro, com aditamento do Ministério Público nesse sentido, né? Bem,
Quando a gente faz a comparação agora para o uso de drogas, a gente tem do mesmo modo o 290 e o artigo 28. O artigo 28 da Lei 11.343, a pena, traz penas para o uso de drogas, só que as penas são restritivas de direitos. Falamos em advertência sobre efeito de drogas, sobre prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Agora, percebam, esta é a política nacional de drogas que evita o encarceramento do usuário. O argumento, mas o militar está armado, o militar não pode ter essa pena tão branda. Bem, a pena do 290 não permite a exclusão do usuário. Quando percebemos a pena mínima de 1 ano e num tipo que prevê ao mesmo tempo o uso e o tráfico, é de se entender que o tráfico tenha uma gravidade maior do que o uso e que a pena do uso se aproxime sempre do mínimo, é necessário ter razões para afastá-la do mínimo. Nós, aplicando uma pena concreta de 1 ano de reclusão, não há julgamento em relação à perda de posto e patente ou de graduação, e o nosso direito penal militar não tem essa força que se quer atribuir. Para excluir esse militar que, drogado, usuário reiterado de drogas, estabeleça situação de risco pelo manuseio de armas e munições, é que se tenha o caminho do processo administrativo disciplinar. E manter o 290 contra toda a construção legal, normativa do artigo 2º, que fala, em especial nesse caso, que a lei posterior, que de qualquer modo beneficia o agente, o 28, tem aplicação da entrada em vigor da lei 13.491 para frente, como também pode retroagir na medida em que não comina pena privativa de liberdade. É possível que muitos não concordem com isso, mas vejam, é a posição do legislador. Eu estou sustentando uma interpretação com base no artigo 2º, parágrafo 1º do Código Penal Militar. Entender o contrário seria desmerecer esse código, esse mesmo Código Penal que se fala em proteger. Percebam agora um crime importante também, esse tem, de certa forma, muita frequência, ocorre com muita frequência e diz respeito à violação de domicílio. O Código Penal Comum tem o artigo 150 tratando de violação de domicílio, detenção de 1 a 3 meses. Aqui o nosso Código Penal Militar tem detenção também de 1 a 3 meses. Só que a violação de domicílio, ela passou a ser uma modalidade, deixa eu me colocar melhor aqui, uma modalidade de abuso de autoridade. A violação de domicílio agora, ela não está prevista para os agentes de segurança no Código Penal, nem no Código Penal Militar. Ela está prevista no artigo 22 da Lei 13.869 de 2019, ficou faltando ali umzinho, de 2019. O artigo 22 fala, então, que invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante. Percebam que as palavras são um pouquinho diferentes, mas está descrevendo a mesma conduta. Invadir ou entrar é a mesma coisa. E fala lá a revelia
ou da vontade do ocupante, é a mesma coisa que contra a vontade expressa ou tácita de quem tem direito. Não é? É uma maneira diferente de dizer a mesma coisa. Imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer, percebam, é invadir, adentrar ou permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial fora das condições estabelecidas em lei, detenção de 1 a 4 anos é multa. Então, novamente, agora com uma previsão típica bem posterior à Lei 13.491, constitui agora não violação de domicílio, mas abuso de autoridade. Entrar, e aí invadir ou adentrar, ou permanecer clandestino ou astuciosamente, contra a vontade do ocupante, do dono, etc. E aí nós teríamos essa, digamos, situação para ter cuidado, né? Para visualizar. Percebam que, ainda na previsão do abuso de autoridade, nós temos ali uma outra previsão de aumento de pena, né, que revoga a previsão do Código Penal Militar, no 226, diz: se o crime é cometido durante o repouso noturno, com emprego de violência ou de arma, ou mediante arrombamento, ou por 2 pessoas, detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Bem, na lei de abuso de autoridade, o parágrafo 1º diz: incorre na mesma pena, na mesma pena do caput do 25, né? Quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça, franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências, cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após 21 horas ou antes das 5 horas da manhã. Percebam como a lei de abuso de autoridade foi mais detalhada, mais específica, é a posição mais atualizada do legislador. Nós não podemos sustentar que o crime militar antigo prevaleça sobre a previsão nova da Lei 13.869. Bem, caminhando para o fim dessa nossa, digamos, abordagem, vale falar um pouco sobre os crimes hediondos. O artigo 1º da Lei 8.072 identifica como crimes hediondos os previstos no Código Penal, também na Lei 2.889, que é a Lei de Genocídio, a Lei 10.826, que é a Lei de Posse ou Porte de Drogas. Percebam, nós agora temos crimes militares hediondos e que, se tivessem a mesma previsão no Código Penal Militar e Código Penal Comum, o crime do Código Penal, a partir de 1990, passa a ser considerado hediondo, diferente do Código Penal Militar, e enquanto essa previsão não permitia a caracterização de um crime militar, tínhamos esses 2 crimes distintos previstos em locais distintos. Hoje não pode ser assim. Hoje, o crime previsto no Código Penal Militar, hediondo, ele é diferente daquele crime previsto no Código Penal Comum, que não é hediondo. E, com certeza, então, revoga aquela previsão de crime militar antigo. E percebam, é claro, é mais gravosa, não permite a retroatividade, é só a partir do momento que a Lei 13.491 entra em vigor, e tem outras consequências. Nós teríamos prisão temporária com prazo maior, teríamos progressão de regime com prazo maior, com período de cumprimento mínimo maior, e novamente, não me parece possível trabalhar com uma lógica que eu vi sendo sustentada em alguns momentos por juristas importantes, de que
alguns crimes são hediondos porque estão previstos de maneira diferente no Código Penal, na lei de genocídio e tal. Os crimes que já estavam previstos no Código Penal comum ou no Código Penal militar não seriam hediondos. Não seriam hediondos. Essa interpretação não faz o menor sentido, porque, novamente, fraciona a previsão normativa que consta na Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos. Se ela definiu como crime hediondo um crime do Código Penal comum, esse crime não pode ser afastado por uma previsão antiga que estava no Código Penal Militar e não era hediondo. Não permitia, não tinha a natureza de crime hediondo. Bem, a interpretação que segue essa mesma linha de raciocínio, sucessão de leis penais no tempo, a previsão mais gravosa não retroage, ela só vale da entrada em vigor da Lei 3.491 para frente, no tempo, e todos aqueles crimes previstos como hediondos são novos, apesar de terem alguns previsão semelhante no Código Penal Militar, e são esses revogados pela previsão nova, e nós temos, sim, crimes militares hediondos, como temos uma série de novos crimes importantes. Bem, eu espero que esse material possa ajudá-los em alguma medida, se constituir pelo menos uma provocação para reflexão, eu já fico muito satisfeito. Nós precisamos cada vez mais melhorar a prestação judicial e, vejam, ela não é simplesmente comprometida com o interesse do réu, da instituição, mas essencialmente com o propósito incriminador, controlador da sociedade. Então, se a sociedade, mediante lei, estabelece crimes mais graves, crimes menos graves, crimes diferentes, é porque ela vem revisando os seus posicionamentos. Se houve a mudança que permitiu a inserção desses crimes da legislação extravagante no âmbito da justiça militar como crimes militares, essa, digamos, posição da sociedade que foi materializada por ato do Poder Legislativo deve ser obedecida. Não é possível preservar antigas previsões incriminadoras porque elas estão no código que nós gostamos mais, porque é o código que tem o nosso nome, o nome da nossa justiça. Isso não é possível. O ordenamento jurídico é uma unidade que tem que ser harmônica e que tem que conciliar, adequar valorativamente todas as suas disposições. Nós temos que entender o ordenamento jurídico como um sistema e, nesse sentido, dar a interpretação que harmonize todas as previsões e, em especial, a minha preocupação aqui foi trabalhar com um artigo que está em vigor, que é o artigo 2º do Código Penal Militar, que trata da sucessão de leis no tempo. Eu espero que essa fase de distanciamento social passe logo, que nós possamos evitar um contágio maior dessa doença muito cruel para a nossa população, que nós possamos, então, voltar a ter os nossos contatos presenciais, onde nós podemos trocar as experiências e contribuir para uma justiça militar cada vez melhor e contextualizada com o seu momento histórico, com a sociedade contemporânea a qual ela serve. Obrigado a todos, até um próximo vídeo, até um próximo encontro.